Jair Bolsonaro está muito perto de sofrer um pedido de impeachment. E um pedido de impeachment não como o da Dilma, porque normalmente demora, leva quase um ano, desde que começa até que se realmente afaste o presidente. Um ano. O dele seria muito rápido, muito mais rápido que normal. Está muito perto de acontecer. Eu já expliquei isso na live de ontem à noite. Se você não sabe, aqui no canal a gente tem live todas as noites, 19 horas, sábado, domingo e feriado. Vem um dia para ver, você vai gostar, tá? É um bate-papo, não é só eu palestrando, não. É bate-papo, a gente conversa, vai conversando o tempo todo, você vai gostar. Eu já expliquei lá o que aconteceu, mas às vezes a pessoa vê o vídeo, uma hora, não vou ver não. Então eu vou resumir o que aconteceu aqui para você, tá bom? Antes, se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Roberto Cardoso, eu só te peço para você se inscrever no canal. Tá? Por favor, você dá um cliquezinho aí, porque você não tem ideia do quanto ajuda, o quanto fortalece o nosso trabalho se você se inscrever. Tá joia? Dá um cliquezinho, é rapidinho e eu vou te explicar o que está acontecendo. Olha, o processo de impeachment para tirar o presidente da República tem duas possibilidades. Ou o presidente tem que ter cometido um crime comum, ou o presidente tem que ter cometido um crime de responsabilidade. O que é crime de responsabilidade? São crimes ligados à administração, ligados à segurança das instituições. Então é mais para coisa administrativa. E o crime comum é crime comum mesmo, que está previsto no Código Penal. O crime comum é até um pouco mais rápido do que o crime de responsabilidade, mas são processos lentos. São processos que dependem de julgamento, de apuração. A Dilma, por exemplo, desde que o Eduardo Cunha aceitou o pedido dela, isso foi em outubro de 2015, faz tempo, hein? Foi em 2015. Até que ela chegou a sair de verdade foi agosto de 2016. 10 meses. Quase um ano entre aceitar o pedido e ela de fato sair da presidência da República. Então, no meio de uma crise como a gente está, problema de saúde, recessão, querer fazer processo de impeachment agora, parar a Câmara, parar o Senado, é muito complicado. Mas Jair Bolsonaro tomou um checkmate da Câmara. Vou explicar do começo para você. Lembra que ele foi fazer aquela viagem para encontrar o Donald Trump nos Estados Unidos? Daquela viagem, todo mundo praticamente voltou contaminado. 30 pessoas na comitiva, 27 testaram positivos, praticamente todo mundo. Aí no Hospital das Forças Armadas foram feitos todos os testes, 27 resultados positivos. Divulgaram o nome de 25 pessoas. Quem são essas duas que estão faltando? Será que é algum presidente, alguma primeira-dama? Nós não sabemos, mas faltaram dois nomes. O Eduardo Bolsonaro chegou a dizer que o pai dele tinha testado positivo. Ele falou isso na Fox News nos Estados Unidos. Conversou com o jornalista e falou: meu pai deu positivo. Porque o pai dele tinha se encontrado com o Trump. Então os americanos estavam preocupados porque eles já sentiram sintomas lá. Sabe, eles já deveriam ter sido testados lá e já deveriam ter ficado em quarentena lá. Mas não, eles vieram para cá, só se testaram aqui e deu todo mundo positivo aqui. Eles trouxeram a doença para cá. Então os americanos estavam preocupados porque o Trump poderia estar contaminado. E o Eduardo confirmou, está contaminado sim. Só que 3, 4 horas depois ele falou que não, que ele nunca disse aquilo, que o repórter mentiu. Só que o repórter ele é muito respeitado nos Estados Unidos, ele é muito conceituado e ele tinha os prints da conversa. Ele mostrou, olha aqui, ó, você dizendo que deu positivo sim, você que é um mentiroso. Ele foi desmascarado ao vivo nos Estados Unidos, uma vergonha. Essa gente é mentirosa. Só aqui que o pessoal engole as coisas que eles falam. Lá ele foi desmascarado. Mas Jair Bolsonaro manteve a narrativa de que o teste dele tinha dado negativo. Mas cadê o teste? Não mostrava. Cadê? A gente precisa saber. Ele impôs sigilo. Veja, por que ele impôs sigilo no resultado do exame dele? Porque um resultado que diz que ele está sadio, ele não quer que a gente saiba que ele está sadio, por que ele impôs sigilo? Ele continuou dizendo que ele não estava infectado e não mostrou o resultado. Aí vai para a manifestação, abraça as pessoas, vai para o meio da multidão, diz que é gripezinha, diz que ele não tem nada. E aí ele está cometendo dois crimes comuns. O primeiro é o artigo 267 do Código Penal, que diz que é você propagar uma epidemia, você contagiar as pessoas de maneira voluntária. Isso dá uma pena de 10 a 15 anos de detenção. E se alguma pessoa vier a morrer, a pena dobra. De 10 a 15 passa para de 20 a 30 anos de prisão. É um crime muito pesado você propagar uma epidemia.
E ainda tem um outro crime, porque o artigo 268 diz: se você contrariar a ordem superior de um órgão público, você comete um crime de desobediência contra a saúde pública lá e você tem uma pena de 1 mês a 1 ano. É um crime menor, mas isso quer dizer o seguinte: mesmo que ele não estiver contaminado, como ele estava numa comitiva de pessoas contaminadas, quem teve contato tem que ficar isolado. Essa era a determinação do Ministério da Saúde. Ele tinha que ter ficado em quarentena mesmo não contaminado. Mas ele não ficou, ele saiu. Então ele cometeu 2 crimes aí. Ah, mas a determinação era do Ministério da Saúde? Não importa, a lei vale para todos, vale para mim, vale para ele. Tá? Então ele cometeu 2 crimes comuns. Mas ele está dizendo que não está contaminado, então ele não cometeu crime. Como é que você vai provar que ele está contaminado ou não? Você precisa do exame que ele não quer mostrar. Agora a Câmara deu um checkmate nele. O Rodrigo Maia aprovou, assinou lá na Câmara que ele tem 30 dias para entregar o exame que ele diz que tem. Ele vai ter que mostrar esse exame que ele diz que está negativo. Se ele for realmente negativo, tudo bem, não aconteceu o crime, está tudo certo. Nós só vamos ficar sem entender por que ele impôs sigilo num exame que diz que ele está sadio. Por que será que ele fez isso? Se for positivo, minha gente, aí ele tem um problema sério. Porque isso quer dizer que ele mentiu. E ele mentiu na função de presidente da República. E ele colocou as instituições em risco. Ele poderia ter contaminado todo o governo, ele pode ter contaminado as pessoas. Ele ter mentido, isso é crime de responsabilidade, e aí ele pode sofrer um pedido de impeachment por ter mentido, por causa desse exame positivo que ele disse que é negativo. O processo da Dilma, eu falei para você, durou 10 meses, né? Quase 1 ano. No caso dele, não tem nem o que julgar, porque se ele está falando que é negativo e ele está com papel dizendo que é positivo, ele já está condenado. Então dali você faz a votação e afasta. Seria assim, ó, de uma hora para outra. Então ele teve 30 dias para apresentar esse documento, não sei por que 30 dias, mas 30 dias passa rápido, vamos esperar. Ele vai ter que apresentar. Aí se tiver positivo, dali já é um impeachment direto, porque ele mentiu, é crime de responsabilidade, não tem o que julgar, não precisa ouvir testemunha, não tem que colher provas, não precisa fazer nada. Dali é impeachment e afasta. Esse é o checkmate que estão dando. Ah, mas ele pode apresentar um atestado lá, um resultado de um exame falso, dizendo que ele é negativo? Pois é, isso é meio complicado, porque assim, o médico está assinando um documento quando ele está dizendo um resultado. Aquilo tem que estar assinado por alguém. Se o médico mentir, ele vai ser condenado também criminalmente, porque isso é falsidade ideológica, e ele, com certeza, o Conselho de Medicina vai cassar o registro dele. Então é difícil um médico que se metesse a fazer isso, né? Porque assim, as consequências seriam sérias. Você vai entrar num esquema desse para perder a sua profissão, a sua carreira, o seu diploma, a sua faculdade? Pode acontecer, nenhuma hipótese é afastada. Mas aí fica aquela história, é mentira em cima de mentira. Você acha que os deputados, para estar pedindo isso dele, eles já não sabem do resultado? Porque eles estão lá em Brasília. Você acha que eles não sabem quem são os médicos do Hospital das Forças Armadas? Para eles estarem cobrando, é porque eles já sabem. Eles já sabem o que tem. E se aparecer com um negócio lá, eles vão saber que é falso. Porque se eles estão cobrando, não é de graça, é porque eles já sabem. Você percebe a gravidade do buraco que ele se enfiou? Se ele apresentar um documento dizendo que ele está contaminado, ou se ele não apresentar, ele cometeu um crime de responsabilidade porque ele mentiu e não precisa julgar. Ele tem declaração dizendo que ele é negativo e ele tem um exame positivo, ou ele não apresenta. É crime de responsabilidade, é impeachment e não precisa julgar. É de uma hora para outra, votou, afasta. Essa é a situação que ele se meteu por estar mentindo. E isso é muito grave, tá? A partir de agora, você não precisa nem julgar os crimes que eu falei. O artigo 267 e 268. Não é nem isso que está se julgando. Não vamos decidir se ele cometeu o crime de propagar a epidemia ou se ele cometeu o crime de não obedecer uma instância superior que fez uma determinação de saúde pública. Não é nem isso. É o fato dele ter mentido. De um presidente da República ter mentido. Ele não pode mentir. Não é a pessoa física falando, ele fala como presidente da República. E se os deputados estão cobrando isso, é porque eles já sabem do resultado. Eles não dariam esse tiro aí, olha, eu tô com curiosidade de saber. Ninguém pede isso porque tá com curiosidade de saber, é porque sabem que vão pegar. A grande verdade é, o que eles queriam
era passar por essa fase sem Jair Bolsonaro atrasar. Vamos fazer assim, ó, a Câmara faz a lei, o Senado aprova, os militares vão fazer a articulação, qualquer coisa que acontecer o STF assina embaixo, esquece Jair Bolsonaro, deixa ele lá num canto. Só põe ele numa camisa de força para ele não atrapalhar enquanto a gente está trabalhando aqui. Mas ele atrapalha. De 27 governadores, ele é brigado com 25. Ele fica tomando invertida do STF, ele tem os projetos de lei, os decretos dele lá derrubados pela Câmara, ele não consegue governar, o ministro da Saúde está pedindo as contas, é uma bagunça o governo dele, eles só queriam que ele não atrapalhasse. Ó, você vai ficar aí no canto, tá? Nós não vamos fazer impeachment agora não, porque nós vamos cuidar do coronavírus, depois a gente é de você. Ele não para de falar, ele não para de falar besteira, então cansaram. Cansaram, eles sabem que ele está positivo, eles sabem que ele está doente, já conversaram com os médicos para ter pedido isso daí, isso não é pedido do nada, não é curiosidadezinha, eles sabem. E Jair Bolsonaro vai ter 30 dias para apresentar. Ah, mas eu acho que aí não vai dar em nada. O que eu posso falar então? Né, a gente tem que trabalhar com os dados que a gente tem. O que a gente tem hoje foi pedido para ele tem 30 dias para apresentar. Ou ele vai apresentar e é positivo, dançou. Já é impeachment direto. Ou é negativo e tudo bem, mas ainda não vamos entender nada. Né? Se ele apresentar um exame negativo e ele botou sigilo em cima daquilo, ele não queria que as pessoas soubessem que ele está saudável, muito difícil que seja negativo. Tá? Se ele não apresentar, ele dançou. Se ele apresentar positivo, ele dançou. E se ele apresentar negativo, é difícil. Muito difícil que seja isso. Você entende a situação complicada que ele está? Porque ele está sendo pego na mentira, ele está sendo pego no pulo. O Eduardo Bolsonaro já foi desmascarado nos Estados Unidos e ele está sendo desmascarado no Brasil. Um mês, ele tem um mês para apresentar esse documento. Poderia ser menos? Poderia, mas a gente espera, gente. Se for para soltar rojão, se for para tirar ele de lá, nós estamos esperando há 1 ano e 3 meses, nós vamos esperar mais um mês e vamos ver no que vai dar. Porque agora a chance é rápida, não é um processo de 10 meses como foi o da Dilma, não. Se for 1 mês ele já pode sair. O que você acha? Escreve aqui nos comentários para mim. Pode ser, me diz sua opinião. Você acha que dá em alguma coisa? O que você pensa? Tá certo? Então era isso, um grande abraço para você e eu já fui!